onde está escrito aí, anjos tenebrosos. Todo mundo achou? Sim? Anjos tenebrosos constituem, né, ou também anjos caídos, podemos colocar assim, um grupo de anjos que, liderados por um querubim chamado Lúcifer, rebelou-se contra Deus. Vamos conhecer como ocorreu essa rebelião, a queda e o caráter de Lúcifer, após a queda, a atividade dos demônios e o destino final desses seres tenebrosos, né? As pessoas perguntam, falam, mas na minha Bíblia, lá em Isaías 14, 12, não precisa anotar, isso já está na apostila, lá fala filho da alva, lá. E a gente vai ver, né, que filho da alva, se a gente pegar ali no hebraico, também pode ser resplandecente, está dizendo dele, né? Mas por que este nome? Tem uma versão da Bíblia, que eu já comentei aqui em outras aulas, e está na apostila, vamos estar lendo, que é escrito em latim, que não é no hebraico nem no grego, que fala Lúcifer, que é derivação desse nome aí, do hebraico aí. Então, por isso que há esse nome, né? Na Bíblia nossa aí, se for a João Ferreira de Almeida, ou a NVI, ou a King James, ou outras traduções, não vê o nome dele, né? Tem essa versão que eu conheço, e se tiver mais outra, que vem escrito o nome, né? Só para deixar isso aqui registrado como curiosidade animal. A gente vai agora aqui a rebelião e a queda dos anjos, né? 5.1 aí. Certo? Só que antes de eu começar aqui, a aula que eu fiquei meditando desde segunda-feira passada até hoje. E a gente tem que falar. Por quê? Porque é o princípio de tudo. Tem gente que pergunta assim, quem criou os anjos? Sabe, foi Deus. Semana passada a gente falou aqui, né? Colossenses 1,16, nós falamos de Gênesis 1, e citamos alguns versículos aqui, né? Agora, para a glória de Deus, tem o canal que está sendo gravado em Teologias versus Heresias. Tudo que a gente está falando aqui, citando os versículos e algumas colocações da história, está lá no canal. Então, não tem dificuldade de a gente acessar lá e ver toda a aula. E com a Bíblia aberta, claro, uma pastora está aqui com a caneta, né? Uma anotação, da gente ler os versículos citados e comprovar tudo que está dizendo, né? Louvado seja Deus. E nós vemos que há algumas linhas de pensamento que acreditam que os anjos foram criados pós a criação, outras antes. Isso muda o texto? Não. Mas eu tenho que falar isso aqui. Por que eu tenho que falar isso aqui? Porque quando a gente... Isso aí, eu queria deixar isso para falar numa outra aula. Poder abordar isso mais profundo, sabe? Mas o assunto aqui chama nós a atenção para a gente falar isso aqui hoje. Para ficar bem claro, sabe? Quando a gente pega Gênesis 1, precisa abrir, e fala lá assim, né? E Deus criou. Coloca a Bíblia. Rapaz, certo. Então. E Deus criou os céus e a terra. A gente entende pela palavra que ele criou os céus e a terra. E quando fala ali, a gente vê no hebraico, no sentido de que Deus criou os céus e a terra, para ficar bem claro para nós entendermos, ele criou tudo. O que é tudo? Tudo. De uma vez. E é interessante que lá no livro de Hebreus, né, nós estamos aqui nessa parte 5.1, rebelião e queda dos anjos. Eu estamos lendo, já lemos aqui para explicar. Então, e quando fala em Gênesis 1.1, que ele criou os céus e a terra, ele criou foi tudo. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus fala assim, que o mundo e tudo que existe foi criado pela
palavra de Deus. Aí você fala assim, por que você quer falar isso referente aos anjos? Meus irmãos, isso eu não falo aqui no púlpito da igreja, eu não posso falar isso aqui, que é uma linha de pensamento da teologia, e se a gente for ver, tem base nisso na Bíblia. Porque quando a gente for abordar esse assunto numa outra aula, a gente vai decorrer aqui de alguns versículos, algumas passagens, então vamos chegar numa compreensão até melhor. Mas não que não é hoje, vai ficar um escuro para a gente entender. Dá a entender, meus irmãos, que de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2 se passou ali um século ou até mesmo mais. Mas como pode isso? Mas pode. Porque Deus, o Perugiano, ele não está limitado ao tempo, como nós estamos. Nós sabemos que o dia é 24 horas, chega a 10, 11 horas da noite, quem pode, né? E eu falei isso que hoje a gente está trabalhando de noite, mas vou voltar a trabalhar de dia e dormir a noite inteira. Vai dormir, vai descansar, então o corpo da gente sente a canseira, a gente tem que dormir, tem que alimentar 3 vezes ao dia, né? E isso aí. Então, Deus não está restrito ao tempo. Ele não está. Então, de Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2, acredita-se que passado foi muitos anos, até mesmo um século, ou mais. Por quê? Porque se a gente for pegar Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, no Gênesis 1:2, o que fala a Bíblia? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava ou andava sobre a face do abismo. Mas eu acabou de dizer aqui agora que Gênesis 1:1, Deus criou o céu e a terra, ele criou tudo. Já no Gênesis 1:2, isso a Bíblia não está se contradizendo. Estava sem forma vazia. O que acredita-se, meus irmãos? Isso pegando outras passagens da Bíblia, e até 9:30 nós vamos entrar um pouco nisso, eu vou falar sobre isso também. E quando houve a rebelião lá no céu, Lúcifer, está lá em Ezequiel 28, citamos agora há pouco aqui, né? Isaías 14:12, Ezequiel 28, a gente escolheu todo o capítulo ali, aleluia, está na apostila também, né? Os irmãos que vão ver o vídeo, abram a Bíblia e leiam ela, em nome de Jesus. Vamos ver que quando houve essa rebelião, em Apocalipse 12 fala isso também. Olha como é que a Bíblia ela explica ela. Mas Apocalipse está lá no final. Gênesis está no início. O Bercal. E Isaías e Ezequiel praticamente está ali no meio. Mas a Bíblia ela vai explicando o mesmo assunto. Ela vai falando o mesmo assunto. O que nós falamos aqui, há uns tempos atrás, que o que é espiritual discerne as coisas da maneira espiritual. O espiritual compara as coisas espirituais. O que é espiritual para nós? É a palavra. Amém? Até aqui. Amém? O que acontece com isso aí? Quando houve a rebelião lá, os anjos não ficaram no céu. Eles foram expulsos. A gente sabe que, toda uma história, não é da Bíblia, não dá detalhes, mas dá para a gente entender que o filho da alva ali, como nós explicamos agora há pouco, que algumas vezes tem o nome dele, que é Lúcifer, ele enganou uma terça parte dos anjos, que é muito anjo. Se a gente for chutar por baixo aqui, eu nunca já vi alguns dados, mas faz tempo que eu não procuro saber. Se for pegar toda a população do mundo, acho que em torno de bilhões de pessoas, agora eu não lembro de cabeça quantas pessoas é. Olha que beleza, 7 bilhões. E a gente for pegar isso aí, dividir, fazer uma divisão, pegar 1/3 disso, é muita gente. Mas é muita gente. Mesmo pegar 7 bilhões e colocar 10 fatias. A gente sabe que 10% de 7 bilhões é 7 milhões. Certo? Então vamos pegar 3 partes disso aí. 7, 14 e 21. 21 milhões. Nossa, é gente demais. Não estou falando que 1/3 dos anjos que seguiram Lúcifer é 21 milhões de anjos. Não. Mas estou falando um dado aqui só para a gente ter uma ideia, sabe? Uma ideia. O que seria? Então, eles descem a terra. E eles destroem
Deus criou. Isso de Gênesis 1 a Gênesis 2. Isso está na Bíblia? Não. A gente, comparando várias passagens da Bíblia, nos dá a entender isso aí. Certo? Aí quando chega em Gênesis ali, no 3, no 4, que a gente já comentou isso em outras oportunidades, ali fala que Deus, olha que porque isso é maravilhoso, criou o primeiro dia. Aí fala no final do versículo, e viu Deus que era bom. Depois vai indo. O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E no sétimo dia, o que Deus fez? O primeiro já descansou. Opa! E Deus, depois viu que tudo que ele fez, ele viu que era bom. Era bom. Então, isso tem que falar aqui porque alguns acreditam, né, como eu falei no início, aqui, que os anjos foram criados nesse período do primeiro dia em diante. Não. Porque se houve uma rebelião, e houve uma rebelião no céu. Isso a Bíblia está bem clara. Os anjos já existiam, antes mesmo da criação. Amém? Ficou claro isso? Agora nós vamos entrar na aula. E temos essa pequena introdução, só para ficar claro para a gente, entendeu? Aí fala aqui, né? Deve ser o livro, mas vou ler de novo. A rebelião e a queda dos anjos. 5.1. A rebelião e a queda dos anjos são fatos registrados nas Escrituras e tem o propósito de nos ensinar que nenhuma criatura é perfeita e por isso foi criada para viver em busca da perfeição moral que somente pode ser encontrada em Deus. A recusa da criatura se distanciar cada vez mais do Criador. Então, nós vemos aqui que os anjos, se a gente pegar o Salmo 8, se a gente ver ali o Salmo 8 na Bíblia, depois leia, vai ficar registrado aí no canal, assistam de novo, né? Ou mais vezes se for preciso, para entender e compreender. O Salmo 8, lá fala que o homem, ali, né, foi criado por Deus, e os anjos, até no patamar mais elevado. Por quê? Os anjos, irmãos, o privilégio, isso é um privilégio, que eles tiveram, estavam diante, e estão agora lá. O pastor pegou isso domingo, dizendo para Deus, santo, 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 santo. Isso é direto. Ver o Todo-Poderoso. Então os anjos foram criados em si, a gente pode dizer isso, são criaturas, mas uma perfeição. Só que Deus, na sua infinita, né, sabedoria e glória que Ele deu o direito a seres criados nessa magnitude, vamos dizer assim, de escolher tanto o bem como o mal. Sendo eles criados para o bem, para fazer a vontade de Deus. Nós lemos lá em Hebreus, esse versículo não está na apostila, por isso que eu vou falar, depois vocês ouçam de novo o vídeo, né? Vejam, e leiam lá, em nome de Jesus, que os anjos são criados, os de Deus, claro, né? Isso que era o propósito de Deus, para serem conservos daqueles que vão herdar a salvação. Deus, como onisciente que Ele já sabia que mesmo fazendo o Éden, tudo que é maravilhoso lá, o homem e a mulher iam errar. E diferente de nós, a gente sempre fala isso aqui, os dois, quando foram criados lá, a mulher tirada da costela de Adão, foram perfeitos. Mas também deu o mesmo direito de escolher, desobedecer ou obedecer. E quando o querubim, que a Bíblia diz, semana passada aqui a gente falou sobre o querubim, mas aqueles que estão a serviço de... Mas serviço de quem? De
Deus. Agora, esse querubim, que nós vamos ler na segunda parte aqui, que era para estar até hoje a serviço de Deus, a Bíblia diz, e Ezequiel, leiam lá Ezequiel capítulo 28, mas leiam lá, releiam, quantas vezes for preciso lá. Quando ele olha a forma que ele foi criado, ele se vangloriou. Isso que eu estou falando de quem? Da Bíblia que fala do filho da alma, que a gente sabe que é Lúcifer. E ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Deus já sabia que isso ia acontecer, irmãos. Há uns, não quero usar esse termo, não, vamos usar. Uns boca aberta aí, que fala coisa que veio na teia, mas não examina na palavra primeiro. Mas Deus errou então. Deus não erra, Deus é perfeito. Deus, ele faz tudo perfeito. E ainda fala assim, ó, viu que era bom. Só que a criatura quis ser maior que o Criador. Aí ele é expulso. Ele é tirado lá do céu. E ele, não querendo se dar por vencido, mas é vencido e condenado, ele leva uma terça parte. E ele com a palavra, com a mansidão e o engano, porque Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 44, chama ele de mentiroso. E ele faz isso desde o princípio. Mentir, enganar. Isso que o diabo é. Isso é a essência dele, mentiroso. E ele não tem poder, alguns aí, que por falta de ler a palavra, de examinar a palavra, de ter uma vida de oração, de busca, de entrega a Deus. A gente ouve, irmãos, a gente fica, algumas partes tenta ajudar a pessoa a entender a luz da palavra, e eles acreditam que se fosse colocar aqui uma escala de 100% e 99,5%, para que o inimigo está nesse patamar próximo de Deus. Mentira! Mentira! Alguns chegam a um ponto, mas por não conhecer a Escritura. E a gente tem que entender e ir com graça de Deus para ensinar essas pessoas que dizer que o inimigo tem o poder de criar, de fazer, até mesmo de curar, de prever. O que é prever? É saber algo que vai acontecer, pastora, daqui a um ano. Não, ele não tem esse poder. Isso, ele é limitado. Ele não é onisciente. O adversário nosso. Ele não é onipresente. Ele não é onipotente. Ele não é imutável. Essa característica, esse atributo é só de Deus. Só Deus tem o poder de criar, de fazer do nada existir. Ele me engana. Aí vem esse povo, que a gente vai explicar isso, mostrar dentro da palavra, e fala assim, ô Berger, a gente tem que ter paciência com ele. Às vezes você ouve cada asneira, fala, Jesus, Senhor. Mas o pior não é, quando você pega uma pessoa aí, que nunca leu a Bíblia, que, nunca adentrou dentro de um culto cristão, que louva, que adora a Deus, até tudo bem. É você pegar um abençoado, ou uma abençoada, que diz que está dentro da casa do Senhor, e quase perde o culto, e fala uma asneira dessa. E a palavra está sendo pregada, ensinada. A gente convida algumas pessoas para vir aqui e contar um testemunho, falar alguma coisa disso. Então, está sendo instruído. A pessoa fala assim, não, sabe por quê? Porque parente da minha família, ou vizinho, não sei o quê, foi lá e um espírito maligno curou ele de uma dor. Mentira, irmãos. Ele não cura nada. Ele engana, ele faz aquele espírito maligno que está na pessoa sair quando é aquele determinado problema para enganar. Depois ele, de um tempo, volta um outro pior. Isso está na Bíblia, os irmãos sabem disso. E traz uma outra doença. Aí aquela pessoa fica presa àqueles espíritos enganadores, que a Bíblia fala muito disso para nós. E esses espíritos enganadores estão atuando hoje. Não é ontem, não é hoje. E quem que eles querem enganar, irmãos? Nós.
mentira. Então, uma pessoa está dentro da casa do Senhor e fala uma asneira dessa. A gente vai, né, irmãos, na paciência do Senhor e ainda explica, né? Fala, a pessoa ainda teima, né? Dá vontade de fazer quando os pais da gente era pequeno faziam, né? Então, torcia a orelha e ia puxando assim, mas não pode fazer, irmão. A gente vai na paciência do Senhor. Lê aí, irmão. Lê, irmão. Em nome de Jesus. Não sabe nem o que é a Bíblia. Porque não lê, irmão, em casa. Não abre a palavra para ler. Não examina. Por isso que vai continuar com um monte de mentira na cabeça. Quando a pessoa descobre a verdade que é Cristo, ele é a palavra, e o verbo se fez carne, falando igual não, a palavra vai abrir o entendimento dela. Então, a gente vê que o adversário nosso, ele quer obscurecer, ele quer tapar. A Bíblia diz que o príncipe desse século, está na apostila isso, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E que o Evangelho de quê? De Jesus, irmão. Esse é a função do diabo. Que você, que nós, que as pessoas que eu creio em nome de Jesus, irmãos, não só aqui nessa congregação, mas na cidade do Puti, que vão conhecer a Cristo através da sua vida, da minha vida, essas pessoas precisam ter o entendimento aberto, porque o inimigo quer tapar o ouvido, não quer que leia, que conheça Cristo, porque ele sabe, o diabo sabe, que ele está condenado. O inferno, diz a palavra, Mateus 25, foi criado por diabo e seus anjos, não foi criado por homem. O diabo sabe que para ele não tem salvação, porque ele não se arrepende. E ele quer levar o máximo possível de gente para ir para o inferno junto com ele, porque ele sabe que está determinado para o sofrimento. Então, esse é o propósito dele: matar, roubar e destruir. Continuando aqui, ó. Aleluia. Lúcifer, embaixo, um anjo diferente. Lúcifer, no hebraico, né, Elel, ou não sei ler não, Cosmos, obrigado. É a transliteração do termo estrela da alva, que nós já citamos, Isaías 14, 12. Leiam, irmãos, leiam. Estão cansados de ouvir eu falar, leiam. Persiste em ler, leia a palavra. Encontrado na Vulgata Latina, já falei isso aqui, de Jerônimo, escrito em latim, que significa aquele que brilha, Isaías 14, 12. É o único anjo na Bíblia que tem a sua criação descrita como riqueza de detalhes, né? Leiam lá o texto de Ezequiel 28, 14. Leia desde o versículo 1, leia todo o texto para vocês. A gente já está falando sobre o texto aqui, para ficar claro do que a gente está dizendo, né? Continuando aqui, ó. Tu és um querubim ungido para proteger. O Obreiro Calvão falou sobre isso aqui, a definição de querubim. Eu te estabeleci no monte santo de Deus e estava no meio das pedras. Então, quando ele foi criado por Deus, ele viu o esplendor, ele viu a beleza que ele era. Só que ele devia, como eu acredito que apesar de não estar na Bíblia, que os outros que foram criados, que não tem, nós falamos isso semana passada aqui, está aí no canal gravado, não tem só ele de querubim, tem outros. Porque lá, quando o homem e a mulher, pastora, saem do Éden, Deus colocou querubins lá para guardar. No livro de Ezequiel, fala de querubim. Então, não existiu só ele de querubim, outros também. Então, pessoas falam que é só ele, não. Tem outros querubins. Isso está lá em Gênesis 3, 24. Não, tem classes de anjos, né? Querubim, serafim, e assim nós como eu falei, né? Deu esses detalhes semana passada, está lá no canal, né? Depois já vejam de novo para se entender o que nós estamos falando aqui. Vou voltar na aula passada. E a gente vai ver aqui, ó, 5.12, a corrupção de Lúcifer. Né? Para quem vai ouvir em casa, a gente está lendo aqui, bota na apostila, tá? Aleluia. A corrupção de Lúcifer. A Bíblia revela que Lúcifer era perfeito em todos os seus caminhos. E desde o dia em que
fora criado até o momento em que sua natureza foi corrompida. Todo mundo está vendo aí certinho? Amém? Todo mundo está vendo? Amém. Ezequiel, amém, pastor? 28,15, porque levou Lúcifer a corromper sua natureza perfeita. É um ponto de exclamação no final, né? Se eu não tiver errado o ponto, me corrija aí. Ezequiel esclarece que foi o orgulho e a vaidade e o secreto desejo de ser como Deus. Ezequiel 28, versículo 16 e 17. Esse desejo é descrito pelo profeta Isaías da seguinte maneira. Está em Isaías 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração. Quando fala de coração aqui, irmãos, nesse texto, não é esse coração, essa carne aqui, ó, que bombeia sangue. Está falando do entendimento, da alma. Vai ficar claro, tá? Então, várias passagens na Bíblia, quando vai falar de coração, não é o coração aqui, ó. É o entendimento. A alma, quando a gente pensa, raciocina, tem os desejos, vontade. Então, ele, no entendimento, no seu, se a gente for trocar aqui o coração aqui e colocar entendimento, não está errado não. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das altas luzes, serei semelhante ao Altíssimo. Né? A passagem está aí. Então, aí foi a queda dele. Aí ele se corrompeu. Aí a maldade, o erro, a mentira adentrou nele. Então, a gente viu que a maldade, o erro, a mentira, e a gente podia falar outros adjetivos aqui, começaram lá com Lúcifer, lá no céu. E Deus, que é santo, o expulsa. E como eu falei aqui no início, aqui, Gênesis 1 a Gênesis 2. Tudo isso aconteceu nesse período. Então, você lendo Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, você vai ver ali, quando chega na parte que Deus fez no primeiro dia, houve uma recriação do capítulo 1, do versículo 1. Esses anjos desceram aqui, destruíram a criação terrena. Fica isso bem claro. Quando Deus vai e começa a fazer tudo de novo, no primeiro dia, o segundo, o terceiro, no sétimo, ele descansa. Certo? Depois a criação do homem, a gente vê e tudo mais, bem. Mas você tem base? Então, é que eu estou falando aqui, né? Em outra aula, nós vamos com outro assunto, né? Mas é necessário falar esse assunto para ficar claro a respeito da criação dos anjos. Porque a gente, lendo isso, em várias outras partes da Bíblia, em outros versículos, a gente vai ver que isso vai ter base, do que eu estou falando. Só que é algo, irmãos, que a gente não pode chegar aqui no púlpito, aqui, ó, dar uma saudação a respeito disso, ou pregar a respeito disso, ou falar, porque para muitos não vão entender isso. Muitos vão achar isso aí algo difícil de entender, mas se a gente for pegar na Bíblia e ler várias passagens, isso leva tempo, muito tempo. A gente vai ver que isso realmente aconteceu. Da rebelião, de Deus começar uma recriação do Éden, mas terreno, irmãos, não espiritual. E tanto é que isso é verdade, que depois que a serpente vai lá, engana, alguns falam assim, só enganou a mulher enganou o homem. Não. O homem também errou, na mesma proporção que a mulher. Ele errou também. Então não tem, ela errou mais, ele menos. Ah não, ela foi sedenta e o homem dele. Não, 50-50. Fica bem claro isso aí. E Deus vai e coloca, em Gênesis 3:24 está escrito isso.
querubins para proteger ali onde é o Éden. Para quê? Para não acontecer o que tinha acontecido em Gênesis 1. Até vir em Gênesis 1, 2, 1, 3, 4. Amém? Deus coloca para proteger, não fala que em Gênesis 1 não tinha colocado. Aí eles vieram e destruíram. Aí da recriação dos versículos 3, 4, 5, 6 em diante, que ele foi fazer no primeiro dia, viu que era bom, segundo, assim, até descansar, a gente já falou sobre isso aí, aí vem a queda, a desobediência, tudo. Ele coloca ali os querubins para proteger, para que esses anjos não voltem lá e façam o que fez. Certo? Então, vamos continuar aqui. Perguntem, não fiquem, não levem nada para casa não. A corrupção de Lúcifer foi gradual. Ele deixou seu coração se exaltar com o poder e a beleza que possuía. Depois acreditou que poderia ser um Deus, como o Altíssimo. E por fim resolveu persuadir. Persuadir, todo mundo sabe que é enganar, né? Certo? Então, persuadir é enganar. Tem pessoas, irmãos, que são agentes. Olha, eu vou usar um termo aqui, parece meio pesado, mas ministros do cão. Porque se a pessoa vai até você, um amigo, ou alguma comunicação, e ela pega a verdade, que é a palavra de Deus, e ela muda a palavra, e ela tem uma oratória tão boa para falar, para convencer, isso contando mentira, não verdade. Ela leva a pessoa a persuadir a pessoa a fazer o que é errado. Lúcifer fez isso lá no céu. Olha como o negócio é muito sério. Anjos, que estavam lá perante Deus, vendo toda a criação, vendo a perfeição, vendo Deus ali. E um anjo querubim criado por Deus, que eles sabiam disso, persuade uma terça parte dos anjos a ir para o mal. Há pessoas nessa terra hoje que são verdadeiros ministros do diabo, porque conseguem pegar uma pessoa que está falando da verdade, vendo milagres de Deus, vendo o sobrenatural de Deus acontecer, e leva a pessoa por erro. Então, isso, irmãos, é algo que partiu de Lúcifer. Essa persuasão. Há pessoas que são assim. Então, no negócio. Ele pega algo, ele traz, é uma mentira. Não sei se alguém já viu alguém falar isso, eu já vi. E ele conta de um jeito, pelo amor de Deus, misericórdia, que leva a pessoa ouvir acreditar como verdade. Até ele que está mentindo acredita que é verdade, mas ele está mentindo. Não é uma coisa serpente? Sim, a serpente é a definição mais correta. Então, os anjos, que nós estamos falando aqui, caídos, né, que estão ligados a Lúcifer, eles fazem isso. Mas como nós, como igreja do Senhor, nós vamos saber isso, diferenciar isso? Aí fica aquela pergunta, aquele ponto de... A Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus, Romanos 8, fala que o Espírito de Deus testifica. O que é testificar? É falar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Falei isso hoje e essa madrugada por Jean. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor que não traz confusão ou dúvida. O que vem de Deus, irmãos, traz certeza. O que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus não deixa dúvida. Deus não trabalha com dúvida, mas com fé. Com certeza, com clareza. Então, o inimigo, se Deus permitir chegar próximo de nós, pastor, os dois obreiros aqui, e falar algo, eu tenho certeza disso que eu vou falar aqui. O Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita em nós, por misericórdia, vai nos dizer dentro da palavra, não sou eu.
Assim, mas Senhor, essa voz parece uma voz do céu. O Espírito Santo vai testificar comigo, com os irmãos, que não é ele, que é engano, que é mentira. E o Espírito de engano que fala lá em Timóteo, que na verdade toda a Bíblia fala dele. Algumas partes são escritas, outras não, mas nós sabemos que é engano. Aquele mesmo Espírito que estava naquela mulher, se eu estiver errado, ele me corrija, em Atos 16, que enganava ali, que dava lucro para os seus senhores. Quando vem Paulo e Silas, né? Se não me engano, e ouve aquele espírito maligno que vai na boca daquela jovem. Homens do Deus Altíssimo, algo assim mais ou menos. E aquilo perturbou a Paulo, porque Paulo sabia que era um espírito maligno, mentiroso, de engano, e repreende, e aquele espírito maligno sai dela. E o ganho dos homens acabou. Os homens, em vez de ver ali a mão de Deus, foram prender os dois. Bate nesse povo e tirou o nosso ganho. Esse é o povo hoje. O povo parece que prefere mexer com o oculto, que eles chamam de assim, oculto, escondido, o não que é visto, é visível, e buscar algo que está oculto, mas que vem para mentira, porque a palavra, presta bem, por favor, de Deus está revelada. A vontade de Deus aqui, você prefere ver o oculto, que é uma mentira. Algum de nós aqui, dos irmãos aqui, falam a verdade, pregam a verdade, ensinam a verdade, mostram a verdade. Não, eu quero uma opinião. Aí vamos consultar um trem, um outro, não sei o quê. Não, tem que Deus dar uma revelação nova. Não tem revelação nova, irmãos. Está na palavra já, está tudo escrito. E Paulo, em Gálatas, ele fala assim, ó, nem que desça um outro anjo e fale outra palavra, outro evangelho, seja anátema. A palavra de Deus não pode ser mudada. E os anjos aqui que nós estamos falando neles aqui, eles estão na mentira, no engano. Eles não querem que a palavra seja pregada, eles não querem que a mensagem chegue ao coração das pessoas. Eles vão trabalhar em prol de nos parar. Se eles pudessem jogar uma bomba aqui, nos explodir aqui, faziam. Mas sabe o que eles não fazem? Porque nos Salmos fala que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Aleluia. Então há anjos de Deus nos guardando aqui. E em Pedro 5,8, Pedro 5,8 fala assim que o diabo anda ao derredor, não é ao redor, redor é isso aqui, ó. Eu estou aqui, ó, na frente do senhor aqui, ó. Ao derredor, procurando quem possa tragar. Então ele não é que todos ele vai conseguir tragar. Esses que ele procura quem possa tragar é a igreja, é aqueles que querem temer, obedecer a palavra. Ele não pode chegar perto, porque os anjos de Deus estão nos guardando, aleluia. Mas ele está procurando. A gente dá uma brecha, uma pisada em falso para querer nos tragar. Continuando aqui, ó. A rebelião dos anjos, né? E quando nós lemos aqui, nós vamos virar a folha aqui. Glória. Lúcifer, uma vez corrompido, aqui fala a palavra aliciou, né? Todas as casas dos anjos, né? Ou enganou, ou disse. E outros falavam, falou. Nós falamos aqui sobre persuasão, ou persuadiu, eles da errada. Aliciou toda a classe dos anjos, a insurgir contra Deus. O que é insurgir? Rebeliar, protestar, falar contra. Olha, irmãos, o poder da persuasão, que fala aliciou, né? Eles estavam diante do Deus grande e infinito. Que Paulo fala lá em Coríntios, e esse exemplo que Paulo dá é maravilhoso. Ele fala assim, o que conhecemos hoje é como se fosse por espelhos. E naquela época, pastor, os espelhos, diferente do nosso hoje, não tinha essa perfeição que tinha, sabe? Tinha a imagem, como se fosse um pouco embaçada.
alguns acreditavam que eles pegavam as pedras ali, dependendo da pedra, e ali iam trabalhando nela, né? Claro, quem tinha essa vocação, esse dom, era um artífice e outras coisas lá, e dali as pessoas olhavam ali para tentar ver o reflexo. Então, não era com essa clareza que a gente vê o espelho de hoje. Se hoje o que nós vemos é assim, mas vai chegar um dia que nós vamos ver na sua perfeição. Olha que maravilha. E Jesus fala, e ele fala e garante isso aí, que nós vamos ser igual aos anjos, né? Assexuados. Então nós vamos ver isso aí, na sua perfeição, na sua totalidade, isso aqui é pleno, né? E hoje a gente não, Paulo falou naquela época, e hoje que a gente não vê com total esse entendimento 100%. Eu entendi isso sobre isso. Então, quando você olha algo que você não vê com clareza, os espelhos que era feito naquela época é assim, tinha uma clareza que você vê. Você pega hoje no celular, você vê chama resolução, que fala, né? A câmera, você vê uma perfeição. Você vê a foto assim, naquela época não tinha isso. Então Paulo dá um exemplo referente a Deus, a vê-lo, como os anjos estavam com ele lá. Então hoje nós vemos como se fosse assim. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar com o Senhor e vamos ver Ele como Ele é, na sua perfeição. Entendeu? Então os anjos, diferentes de nós, na declaração de Paulo, estavam lá e vendo a sua perfeição. Mas mesmo assim, o cidadão aqui, ele falou o nome dele um monte de vezes, foi lá e aliciou eles, enganou eles, persuadiu eles e eles o acompanharam. Qual foi o versículo usado para saber que todas as classes ele conseguiu? Não, vamos chegar lá. Vamos citar esse versículo ainda, né? Aí fala aqui assim, né? Nas escrituras, obrigado. Relatam que Miguel, liderando seus anjos, combateu a terça parte desses anjos. Leiam depois, Apocalipse 12, versículo do 4 ao 9. Um grupo que se rebelou foi, aqui está em inglês, mas é expelido, né? Ou expulso do céu. Apocalipse 12, 9. Os anjos expulsos ficaram vagando nos ares, liderados por Lúcifer. Paulo declara que esses espíritos malignos estão organizados em potestades, principados das trevas e ossos espirituais vamos virar a folha, da maldade e habitam nos ares. É a resposta à sua pergunta. Efésios 6:12. Aí está falando das classes. O único propósito desses anjos, assim como a figura do ladrão expressa por Jesus, é matar, roubar e destruir. Então, nós vemos aqui, né, que está bem claro, Efésios 6, ali, fala das armaduras de Deus, fala da nossa luta hoje, que é contra os anjos caídos. Agora nós colocamos o título aqui, tenebrosos, né? A nossa luta é contra eles. É eles que levam pessoas que às vezes a gente quer entender, né? Mas não pode, as coisas não é entendidas na sabedoria humana, mas tem que ser na sabedoria que vem do céu. Que Tiago fala lá na epístola que é pura, tratável, aqui vem do céu. Porque a sabedoria humana fala que é animal, é diabólica. Está lá em Tiago, é profundo isso aí. Então, a gente vê que esses anjos, lá em Ezequiel fala sobre eles também, que eles estão aí vagando, andando. Eles estão aí trabalhando em prol do reino do anticristo, que já no dia nosso hoje,
como há muito tempo vem ele trabalhando em prol disso. Porque no próprio livro aqui de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia vem dizer para nós que quando acontecer isso, de ele poder se manifestar para enganar e querer levar todo mundo a o acompanhar, mas vai acontecer muita coisa, que é um outro assunto, a gente vê pela palavra de Deus, que lá em Apocalipse 12 fala assim, pouco tempo lhe resta. Que ele sabe que é 7 anos. Não? E ele como os anjos da parte de Deus, não sabem o dia nem a hora que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Só Deus. Quando falar para Cristo, ó, vai e busca a minha igreja. Se colocando na cruz do Calvário. Então isso é maravilhoso. Nós vamos aqui dar uma paradinha de 5 minutos, né? Para a gente dar uma esticada aqui.